Olá, queridos. Estamos mais uma vez aqui para transmitir uma palavra de fé, de esperança, de amor para o seu coração. No vídeo anterior, nós trouxemos uma dica de um livro do pastor Gesiel Gomes, 23 razões para sermos ganhadores de almas. E quais são essas razões? Hoje nós vamos falar sobre a primeira razão por que nós devemos ganhar almas. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19 diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações. A primeira razão por que nós devemos ser ganhadores de almas é porque Jesus nos ordenou. Primeira razão, Jesus nos ordenou. O ganhador de almas é uma pessoa que decide devotar sua total obediência ao Senhor Jesus. Depois de sua bendita ressurreição e antes de retornar à pátria celestial, o Mestre determinou aos seus discípulos que seguisse por todo o mundo e pregasse o Evangelho a toda criatura. Acrescentou: todo aquele que crê será salvo. Não haverá, por certo, salvação de almas se não houver disposição e ação da Igreja nesta sua tarefa evangelizante. Por isso, a Igreja do Senhor Jesus aqui neste mundo sempre será uma igreja peregrina, uma igreja itinerante. Deixar de evangelizar é, consequentemente, deixar de ganhar almas. Significa, em primeiro lugar, viver em desobediência ao mandato do Mestre. Durante toda a sua peregrinação, a igreja deve empenhar-se nessa tarefa. Ela é inerentemente peregrina, itinerante e não pode descurar seu dever. Jesus não pediu aos seus discípulos que evangelizasse o mundo. Ele ordenou que o fizesse. Ele tem absoluta autoridade para dar tal ordem. O dever de evangelizar procede dos mandamentos expressos na grande comissão, que diferentes maneiras e expressões figura nos 4 evangelhos. Isto é muito importante e por esse motivo vamos repetir: todo crente que se recusa a evangelizar simplesmente comete um ato de desobediência. O fato de Jesus haver determinado a evangelização do mundo aos discípulos demonstra alguns traços não só da sua personalidade, mas também seu sobreexcelente ministério. Suas ordens significam que ele tem autoridade. Ele é chamado inúmeras vezes na Escritura de Rei e de Senhor. Ele é também a cabeça da igreja. Portanto, seu verdadeiro e eterno líder espiritual, o guia, aquele que guia. É uma lei fundamental da vida cristã que cada discípulo do Senhor Jesus lhe preste obediência, porque ele é Senhor e nós devemos prestar obediência. Ele não é servo, ele é Senhor. Quem somos servos somos nós. Certamente todos haveremos de convir que não se pode esperar a obediência vinda de Deus, visto ele o soberano dos reis do universo. Se não há ninguém acima dele, a quem iria ele obedecer? Obedecer, amados, é próprio dos servos. Esta é a razão por que Jesus teve que aprender a obedecer, por haver ele, através do doloroso e infinitamente misterioso processo de encarnação, determinado vir a este mundo na condição de servo, segundo o próprio testemunho do capítulo 42 do livro do profeta Isaías. Mas ele tem de ser obedecido, pois a Bíblia o apresenta como o Senhor dos senhores, e Senhor do sábado, Senhor dos exércitos, Senhor da glória e Senhor de todos. Obediência é a submissão a qualquer forma de autoridade.
todo o equilíbrio do universo e do reino de Deus depende do exercício da obediência. Satanás logrou alcançar o profundo desequilíbrio da terra através da tentação de Adão e Eva, induzindo-os a desobedecerem a Deus e a sua palavra. O senhorio de Cristo reclama que lhe prestemos toda a obediência. Embora sejam inúmeras as suas ordens e muitos os seus mandamentos, eles não são pesados, como bem afirma a Escritura. Logo, evangelizar significa praticar algo que é elementar, primário, iniciante na vida de qualquer servo de Deus, que desejem paz com Deus e sentir-se de dever cumprido em relação às ordens emanadas do Senhor Jesus. Se os verdadeiros cristãos espalhados por todo o mundo houvessem cumprido com determinação e perseverança a ordem de evangelizar, tal como preconizada na grande comissão, seria outra a sorte do mundo, posto que a gama de problemas considerados cada vez mais insolúveis em nossa moderna sociedade é um fato decorrente, em primeiro lugar, da ausência de Cristo no coração das pessoas que vivem neste planeta. Levemos Cristo ao mundo, sejamos ganhadores de almas, façamos toda a santa vontade de Deus, obedecemos a ordem do Mestre, executemos a grande comissão, sejamos ganhadores de almas. Então essa é a primeira razão porque nós devemos ganhar almas, porque Jesus ordenou. Em Mateus capítulo 28, versículo 19, portanto, ide, ensinai todas as nações. É interessante que essa expressão ide está no imperativo, demonstrando que algo que tem que ir. Vão, pregue, anunciam, evangeliza. No original mesmo, a melhor expressão é na medida que vocês forem, conforme está em Marcos capítulo 16, na medida que vocês forem, vão pregando, na medida que vocês forem caminhando, vão anunciando, na medida que vocês forem, vão falando do amor de Cristo. Então esta é a primeira razão por que nós devemos ganhar almas, porque Jesus nos ordenou. Jesus deu essa ordem. Essa é a primeira razão por que nós devemos ganhar almas. É isso aí, queridos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, continue acompanhando nosso canal e amanhã nós estaremos falando sobre a segunda razão por que devemos ganhar almas. Que Deus te abençoe, fique na paz.